Hoje estamos aqui no Instituto Nacional de Infectologia para conversar com a doutora Maiara Seco. Desde 96, o Brasil adotou uma política de acesso universal à terapia antirretroviral, ou seja, garantindo o tratamento para o HIV de forma gratuita, além do acompanhamento médico a todas as pessoas que vivem com HIV por meio do nosso Sistema Único de Saúde. Esse programa brasileiro tem reconhecimento internacional. Já desde dezembro de 2017, o Ministério da Saúde incorporou ao SUS a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Mesmo assim, dados recentes mostram que, embora o número de morte por AIDS tenha diminuído, houve um aumento de casos de infecção por HIV. E para a gente poder entender um pouquinho melhor isso e a importância da PrEP, nós viemos hoje ao Instituto Nacional de Infectologia para conversar com a doutora Maiara Seco, que é médica formada pela Universidade Federal Fluminense, tem residência, mestrado e doutorado pelo INE aqui da Fiocruz. Atualmente, a doutora Maiara é pesquisadora em saúde pública e integra o grupo de pesquisa clínica e epidemiológica em HIV/AIDS aqui do Instituto, além de ser membro do Comitê Técnico Assessor em Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Eu quero inicialmente agradecer a disponibilidade da doutora Maiara em conversar com a gente. Então, doutora Maiara, eu gostaria já de começar assim perguntando para você explicar o que exatamente é a PrEP e como ela funciona dentro do organismo para prevenir o HIV. Primeiro, queria agradecer pelo convite, a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre PrEP, prevenção de HIV, principalmente na UF, que é um lugar muito especial para mim, foi o lugar onde fiz a minha formação da graduação, né? E hoje eu trabalho aqui no Instituto e a gente trabalha muito na área de prevenção combinada para o HIV e para as outras infecções sexualmente transmissíveis. E a PrEP realmente foi uma revolução que a gente tem aí no SUS desde 2018, mas aqui na Fiocruz a gente já tinha alguns estudos com PrEP antes. E o que é a PrEP em si? A PrEP é uma sigla que significa profilaxia pré-exposição. No caso do HIV, é um remédio que a pessoa toma antes de ter relação sexual. Geralmente, inicialmente, ela foi indicada para alguns grupos populacionais que se encontravam em maior vulnerabilidade para infecção pelo HIV, para aquisição da infecção, incluindo homens que fazem sexo com homens, travestis e mulheres trans, profissionais do sexo, situações em que uma pessoa vive com HIV e outra pessoa não vive com HIV. Então, a PrEP inicialmente era para esses grupos, mas nos últimos anos, na última atualização das diretrizes nacionais de PrEP, inclusive se ampliou a indicação e hoje a PrEP ela é utilizada para quem se entende numa situação de risco. Até porque nem sempre essas coisas aparecem para o profissional de saúde, às vezes a pessoa na sua vida se entende numa situação de risco por alguns motivos que não necessariamente surgem no momento de um primeiro atendimento. Então isso cai, essa elegibilidade da PrEP, e a PrEP se torna uma tecnologia disponível para toda a população. E ela é um remédio que, sendo tomada anteriormente, porque a gente já tinha a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, por exemplo, se alguém teve uma relação sem uso de preservativo, essa pessoa tem até 72 horas para procurar o serviço de saúde e fazer a PEP. A PEP a gente combina 3 antirretrovirais, que são os antirretrovirais que a gente usa no tratamento, e a pessoa toma por 28 dias. Só que, se a gente parar para pensar, o que os pesquisadores na época começaram a refletir é que a gente poderia fazer alguma coisa antes. Então, a PrEP consiste na tomada de antirretrovirais. Não são todos, que nem na PEP, que a gente utiliza. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os diferentes tipos da PrEP.
mas a pessoa toma antes e isso impede a entrada do vírus na célula. São antirretrovirais que têm estudos de farmacocinética e farmacodinâmica que fazem uma alta concentração em mucosa anal, em mucosa genital. Todas elas geralmente têm uma concentração um pouquinho pior em mucosa vaginal, mas funciona também. Isso às vezes tem algumas alterações práticas ali na orientação da tomada da PrEP. Então, basicamente é isso. A PrEP é um antirretroviral ou uma combinação de antirretrovirais que a gente usa antes da pessoa ter uma exposição sexual, e caso ela venha ter uma exposição sem uso de preservativo, ela está protegida para a aquisição da infecção do HIV. E tem dois tipos de PrEP, né? Uma PrEP que o indivíduo ele toma todos os dias, né? Quando ele tem maior risco. E tem aquela PrEP sob demanda, né? Isso aí, vamos lá. Acho que eu vou falar um pouquinho da PrEP, dos tipos de PrEP que a gente tem em geral. Então, a mais comum e a que é disponível no SUS atualmente é a PrEP oral. A PrEP oral a gente faz com aqui no que a gente tem disponível no Brasil, que a gente tem um genérico hoje do tenofovir com a entricitabina, que o pessoal às vezes fala do Truvada, mas hoje em dia a gente tem uma produção de genérico e que isso inclusive é importante, né, para possibilitar a PrEP enquanto uma política pública, porque senão os preços poderiam ser proibitivos também. Então a gente tem essa PrEP oral. E tem uma outra que não tá, que também é PrEP oral, que a gente não tem disponível no Brasil, talvez chegue nos próximos anos, mas a gente ainda não tem disponível, que é com entricitabina também e com o TAF, que é uma prodroga do tenofovir. O tenofovir tem a formulação do TDF e do TAF. E o TDF, ele tem o problema de ser nefrotóxico e de ter toxicidade óssea também. Então o TAF, ele tem ele não tem esses efeitos, ele tem alguns mecanismos de ação que tiram esse efeito nefrotóxico e de toxicidade óssea. Então é importante assim, porque às vezes pode ser um fator limitante a pessoa ter alguma comorbidade renal, alguma questão. Então essas são as duas formulações que a gente tem de PrEP oral. E aí dentro da PrEP oral, a gente pode avaliar, né? A gente faz sempre uma avaliação com a pessoa, conversa sobre como é a vida sexual, como que são as práticas, em qual contexto geralmente acontece essa exposição. E aí, junto com a pessoa, a gente faz uma decisão se a pessoa toma a PrEP oral diária ou a PrEP sob demanda. Eu falo que isso é sempre uma decisão porque a PrEP sob demanda, geralmente, como que ela funciona? Você toma 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes de ter a relação, e aí você toma 24 horas depois e 48 horas depois da relação. É o 2-1-1 que a gente chama. Então, ela funciona bem para quem tem uma vida sexual mais planejada, ou então para quem tem menos exposição. Às vezes é mais prático fazer a PrEP oral diária. Então, isso é uma coisa que a gente quer, a pessoa toma um comprimido todos os dias, e isso traz essa proteção, né? Tem diferenças assim no tempo de proteção, na necessidade de adesão para pessoas com vagina e pessoas com pênis, por conta das diferenças na concentração de mucosa que eu tinha falado. Então, por exemplo, para pessoas com vagina que façam uso da PrEP, precisa de uma adesão maior para manter os níveis protetores, precisa de um pouquinho mais de tempo para a proteção começar, então tem essas diferenças. Então, em relação à PrEP oral, são essas as opções que a gente tem disponíveis no mundo. No SUS, a gente tem o tenofovir TDF com entricitabina. Tem também, o que está começando uma discussão cada vez maior, a PrEP injetável. Exatamente. E aí que a gente, que é o assunto da vez, né? E o que a gente tem de PrEP injetável até o momento? A gente tem o cabotegravir, que foi estudado principalmente em 2 ensaios clínicos randomizados maiores, que foram o HPTN 083 e o HPTN 084. Qual que é a diferença dos 2 estudos? O 083 foi um estudo voltado para pessoas com pênis. Então foi um estudo direcionado para homens cis e mulheres trans que não tiveram, que não fizeram cirurgia de redesignação. O 084 foi um estudo conduzido majoritariamente no continente africano e incluiu mulheres cis. Então, a gente teve evidência das 2 populações que a PrEP injetável com cabotegravir teve uma alta eficácia
foi superior à PrEP oral. Em relação à eficácia, tem alguns poréns que acho que a gente pode ir discutindo depois, mas foi o estudo primeiro que mostrou que, bom, PrEP injetável funciona como o cabotegravir, e que possibilitou a gente ter um estudo que a gente está conduzindo aqui no INE, na Fiocruz, que é o IMPREP cabotegravir. A Fiocruz é o centro coordenador, ele acontece em outras unidades federativas do país também. É um estudo que está já indo para conclusão, mas vai continuar numa fase de extensão para aquelas pessoas que escolherem usar a PrEP injetável com cabotegravir. E é um estudo que a pessoa chega para avaliação de aconselhamento, e aí a pessoa passa por uma intervenção de saúde digital, assiste um vídeo explicando as diferentes modalidades de PrEP. Depois ela passa por um aconselhamento com um profissional de saúde e faz uma escolha. Se a pessoa quer tomar a PrEP injetável ou se a pessoa quer tomar a PrEP oral. No IMPREP cabotegravir, esse estudo aqui no Brasil, a gente escolheu, né, fazer entre os critérios de elegibilidade, justamente tentando entender aonde aumenta a incidência de HIV, né, ou seja, quem está adquirindo infecção pelo HIV atualmente. A gente vê que são as pessoas mais jovens, principalmente, e com maior grau de vulnerabilidade socioeconômica. Então, nesse estudo, a gente pega as pessoas que nunca tinham começado PrEP ainda, até 30 anos. Então, é um estudo voltado para pessoas de 18 a 30 anos, mais jovens. A gente vê, inclusive, que o recrutamento dessas pessoas mais jovens, ali de 18 a 20, é até mais difícil, justamente, enfim, por esses desafios de falar sobre saúde sexual, da pessoa conhecer as tecnologias disponíveis, da pessoa procurar um serviço de saúde para ter acesso a essa tecnologia. Então esse é o cabotegravir. E aí, além disso, o que a gente teve de novidade mais recente foi o lenacapavir, a partir do estudo Purpose, que também foi feito nesse modelo, foi o Purpose 1 e o Purpose 2, com populações diferentes, um estudo incluindo homens cis e mulheres trans e outro estudo incluindo mulheres cis. No estudo de mulheres cis, a gente viu que não teve nenhuma infecção por HIV naquela população. No estudo com homens cis e mulheres trans, a gente viu que teve uma infecção, uma aquisição da infecção, e que ainda estão tentando entender um pouco qual que foi o contexto. A gente aqui na Fiocruz está organizando, deve começar aí até o final do ano, início do ano que vem, o IMPREP lenacapavir, que também vai ser não só aqui na Fiocruz, mas em outras unidades federativas também, incluindo em São Paulo com ônibus itinerante da prefeitura, que eu acho que isso vai ser bem, isso também seria interessante. É injetável. Aí qual que é a diferença? O cabotegravir hoje a gente faz uma aplicação intramuscular na região glútea. Problemas, por exemplo, se alguém tem silicone, ou silicone industrial, ou prótese mesmo, isso contraindica o uso. E a gente sabe que na população de travestis e mulheres trans, algumas pessoas numa situação de alta vulnerabilidade para infecção pelo HIV podem ter esse silicone, e acaba que essas pessoas não podem se beneficiar dessa tecnologia. E o lenacapavir, ele é subcutâneo, então é um pouquinho mais prático, né? Até a administração, etc. E tem não sei se é isso que você vai falar, provavelmente sim, uma diferença na posologia. Isso. O cabotegravir é a cada 2 meses e o lenacapavir é a cada 6 meses, o que faz uma grande diferença. E tem um outro ponto que é interessante também, que o cabotegravir ele é um inibidor da integrase. E ele é da mesma classe do dolutegravir, que também é um inibidor da integrase, que a gente usa no esquema básico de tratamento para pessoas com HIV, a nossa primeira linha. E no cabotegravir, apesar dele nos estudos ter mostrado uma alta eficácia em relação à PrEP oral, a gente sabe que o maior problema da PrEP oral é quando a pessoa não consegue manter a adesão. Mas no cabotegravir a gente vê que a maioria das infecções são por conta de injeção atrasada, ou às vezes alguma infecção prevalente que não foi identificada ali por algum motivo durante o estudo. E olha que a gente tem procurado infecção viral aguda. Aqui no IMPREP-CAB, a gente faz um Gene Expert de carga viral, que sai no mesmo dia, e a pessoa só tem a injeção liberada se tiver negativa, com um limite de detecção de 20 cópias. Então, assim, e mesmo assim, a gente teve infecção prevalente, não identificada pelo Gene Expert. É claro que são exceções, né? Mas que podem acontecer. E qual que é o problema? O problema é a gente fazer uma administração de uma medicação injetável, é como se a pessoa ficasse em monoterapia para o HIV.
Porque tem uma característica das pessoas que a gente fala, né, sobre conversão durante o estudo, né, durante o uso do cabotegravir. Que tem uma característica que são infecções muito difíceis de serem diagnosticadas, porque geralmente, como está sob a ação do medicamento, e a gente sabe que o inibidor da integrase é um medicamento com alta potência, então a gente tem pessoas que às vezes vão soro converter 1 ano depois, então é bem complexa essa discussão, e muitas das vezes a pessoa fica com resistência a toda a classe da integrase, então a pessoa perde o dolutegravir que a gente usa para a primeira linha. Tem outras opções terapêuticas, né, a gente usa, mas a gente sabe que hoje em dia realmente o inibidor da integrase é um aliado muito, muito bom, principalmente a longo prazo, né, por conta de toxicidade metabólica, então é um medicamento muito bom e que a gente acaba perdendo. Então o lenacapavir acaba que tem essa periodicidade que fica um pouco mais confortável para o usuário, né, de 6 em 6 meses em vez de 2. E ele é de uma classe nova de medicamentos que está sendo estudada para tratamento também, já está sendo usado em outros lugares. Tanto o cabotegravir quanto o lenacapavir, fora do Brasil, já estão disponíveis para tratamento também. O lenacapavir mais em estudo. Mas o lenacapavir não compromete o esquema de primeira linha que a gente usa para tratamento do HIV, então tem esse ponto também. Além disso, tem um outro estudo que a gente vai começar aqui, que é uma pílula mensal. Então vai ser um comprimido 1 vez por mês. Caramba! Aí que acho que a gente sempre discute que qual que é o melhor, qual que é o pior. A gente fala assim, sempre depende da pessoa, né? Fazendo um pouco para as pessoas que usam contraceptivo para não engravidar, por exemplo. Tem pílula, tem DIU, tem plano subcutâneo. Para cada pessoa vai funcionar de um jeito. Aqui também, mesma coisa. A gente tem gente que não se adaptou ao cabotegravir, que não fez muita reação local com a injeção às vezes, e aí quis mudar para PrEP oral. A gente teve o contrário, teve gente que escolheu inicialmente PrEP oral e aí depois viu que não estava funcionando, quis mudar para o cabotegravir. Acho que quanto mais opções, né, quanto mais modalidades a gente tiver, melhor. Melhor adesão, né? Porque o grande problema da PrEP oral é justamente esse, né? É a perda da adesão. A pessoa para de tomar o comprimido, né? E você tendo que tomar uma injeção a cada 2 meses ou a cada 6 meses, parece que isso aumenta a adesão, mas também pode cair no esquecimento, né? Eu não sei. Eu acho que assim, na PrEP oral, a pessoa pode acabar interrompendo, pode esquecer de tomar. A maioria das pessoas esquece, porque são remédios que uma pessoa rígida está tomando. Então, se ela não tomar, ela não vai passar mal. É o modelo da pílula, né? O quanto que você poderia esquecer sem comprometer a eficácia? 0? Não pode pular dia nenhum. Então, para homens cis e mulheres trans que não estão em uso de hormônio, a pessoa precisa tomar 5 doses por semana para manter nível protetor. É até uma coisa que a gente orienta, né, no atendimento. Olha, você pode esquecer 2 vezes na semana. Se você esquecer mais do que isso, a gente orienta a reiniciar com 2 comprimidos, que aí a pessoa já atinge o nível sérico, isso para essa população. Para outras populações, às vezes é uma adesão um pouquinho mais rigorosa que é necessária. Agora, o cabotegravir, ele foi aprovado para a Anvisa, mas ele ainda não está disponibilizado no SUS, né? Então, somente as pessoas que estão fazendo parte desse estudo é que estão tendo acesso a essa terapia, não é? Não pode comprar, né? Não vende. Não, vende em farmácia, mas o preço é bem alto. Começou a vender num preço que assim, é muito alto e que justamente essa é a questão principal que está em discussão, porque a PrEP oral, a gente tem uma produção de genérico. Sim. E o cabotegravir, assim, o Brasil acaba entrando numa categoria de países que não entra numa questão de preços proibitivos, assim, quase. E a negociação com a indústria farmacêutica tá bastante complicada nesse caso. Eu acho que com o lenacapavir as coisas vão mudando de configuração também, porque você passa a ter uma outra opção, né? E aí tende a cair o preço. Mas eu acho que isso, tanto para tratamento quanto para prevenção, é importante a gente ter uma visão de política pública também, né? E o Brasil é um país que oferece prevenção e tratamento para o HIV de forma gratuita e universal pelo SUS. E a gente precisa que isso seja sustentável a médio e longo prazo.
Então, assim, a gente também não pode aceitar uma proposta da indústria que seja num preço que a gente não pode pagar, ao mesmo tempo que a gente tem que pressionar para que esses preços caiam, e por quebra de patente, etc., para que a gente possa conseguir fazer isso de uma forma sustentável. Isso também com o TAF-FTC, que não tem uma produção de genérico. Às vezes as pessoas ficam, por que a gente não tem no Brasil? Deveria ter, eu também acho que deveria ter. Só que para isso a gente precisa de uma viabilização econômica. Então tem estudos de custo e efetividade, tem análises que estão sendo feitas e muita negociação política também, né, para que todo mundo possa ter acesso. Porque também não adianta ter cabotegravir vendendo na farmácia se quem vai poder acessar isso não são as pessoas que estão em maior vulnerabilidade para aquisição da infecção pelo HIV. E acho que uma outra coisa importante, a gente estava conversando, né, um pouquinho no início sobre... Poxa, injetável é realmente uma revolução, etc. Uma coisa que a gente conversa muito aqui também é que a profilaxia biomédica ela é de extrema importância, mas ela não suplanta as outras questões, né? Então a gente sabe que a epidemia do HIV hoje a gente tem as tecnologias biomédicas que seriam necessárias para acabar com a epidemia, né? A gente já tem PrEP, a gente já tem PrEP, PrEP oral, PrEP injetável, a gente já sabe que uma pessoa que faz o tratamento regular, que tem supressão viral sustentada, essa pessoa não transmite o HIV para outra pessoa, que é o que a gente chama de indetectável igual a intransmissível, mas mesmo assim a gente continua tendo novos casos de pessoas adquirindo infecção pelo HIV e a gente sabe que são pessoas mais jovens, pessoas negras, pessoas em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica e que a gente tem que parar para pensar também, essa pessoa vai conseguir ir de 2 em 2 meses ou de 6 em 6 meses no serviço de saúde para acessar o injetável? Porque, por exemplo, para as pessoas vivendo com HIV, a gente consegue cartão de transporte, que parece pouca coisa, mas garante o acesso das pessoas. Agora, para prevenção, não se tem esse entendimento, né? Então, assim, a pessoa tem que pagar a passagem para vir para cá. Muita gente não consegue. Para cá, né, ou para um serviço de saúde. Então, a gente tem discutido também outras modalidades de oferta. Então, acho que essa questão que eu tinha comentado do ônibus itinerante lá na Prefeitura de São Paulo é importante nesse sentido. A gente aqui no INE está com uma unidade móvel também, que tem rodado diversos bairros de maior vulnerabilidade socioeconômica para conseguir aumentar a oferta e a gente tentar repensar também as formas que a gente oferta a prevenção. Então lá em São Paulo tem as máquinas de PrEP também, não sei se vocês já viram falar. A modelo dos testes, né? Metrô, Você né? ter cabines de testagem e você ter o oferecimento da droga também, do fármaco. Lá em São Paulo as pessoas conseguem fazer consulta online, ou tem também algumas estações de prevenção dentro das estações de metrô. E aí a pessoa vai lá ou faz a consulta online, o que a pessoa preferir. E aí pega um QR Code, vai lá na máquina e pega a PrEP oral dela. Na injetável, essa discussão é diferente, porque precisa ser num contexto de serviço de saúde, pelo menos a princípio, né? É claro que a gente pode repensar sempre as formas que a gente oferta tecnologia, mas a princípio é uma coisa no serviço de saúde que é ofertado. E uma outra coisa que a gente tem discutido também, já que a gente está falando dessas modalidades de oferta da PrEP, né, de forma diferenciada, outros estudos que a gente tem é a PrEP sendo ofertada por organizações comunitárias. Então a gente está com 2 projetos, um no Complexo do Alemão e outro com a ONG Arco-Íris, que tem uma sede ali no centro do Rio, ali na Rua da Carioca. E a gente está colocando profissionais ali, tudo pelo SUS, né? Acho que isso é importante de ser dito também. A ideia não é fazer uma ONGização, né, da prevenção e nem tirar a responsabilidade do Sistema Único de Saúde sobre isso, mas é estar junto mesmo, entendendo que às vezes as pessoas não chegam nos nossos serviços. Às vezes não chegam aqui na Fiocruz porque é longe, às vezes não chegam na Clínica da Família porque não quer falar sobre sexualidade perto de casa, às vezes não acessam outros serviços de forma geral porque tem medo de estigma, de discriminação. Então, às vezes, ir numa ONG, que já é uma ONG conhecida por ser parceira da comunidade LGBT, por ser uma ONG voltada, né, para as demandas da população LGBT, talvez seja um lugar onde a pessoa se sinta mais confortável para buscar. Eu fiquei com uma dúvida, porque a gente estava conversando também antes da gente começar, a gente tem sempre um pré antes.
sobre questão de início de vida sexual. Você trouxe o início dessa terapêutica com 18. Alguma coisa seria pensada, de repente, entre 15 e 18, se a pessoa, por alguma razão, tiver um início precoce de vida sexual? Vamos lá. Eu acho que para PrEP oral, isso é mais bem estabelecido, porque quando eu falei da atualização do PCDT, que amplia e tira aquela coisa dos critérios de elegibilidade, que a única elegibilidade vira a pessoa ser negativa para o HIV e a pessoa querer fazer PrEP, eles ampliam a idade também para a partir de 15 anos. Nos estudos, teve um estudo coordenado pelo Grupo da Bahia, que foi o IMPREP 15 e 19, e que avaliou. No lenacapavir a gente também está colocando uma idade de 16 anos, mas são questões mais delicadas por conta de entendimentos também de comitê de ética em pesquisa. São crianças, né? São adolescentes e aí existe uma divergência, muitas das vezes, entre o entendimento do comitê de ética com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque acaba exigindo um termo de assentimento, né? Faz um termo de assentimento, faz avaliação com os responsáveis. Só que se a gente parar para pensar numa pessoa de 15 anos que está com início de vida sexual, às vezes numa família, uma pessoa que está às vezes se assumindo enquanto uma pessoa LGBT, numa família onde tem diversas questões, a gente exigir uma autorização do responsável é como se a gente estivesse negando a tecnologia para aquela pessoa. Mas isso é uma divergência que existe às vezes no entendimento dos comitês de ética, que eu acho que a gente tem que debater também, né? Agora é importante deixar claro que são medicamentos e que a pessoa vai fazer uso diário, né? E isso, com o tempo, pode trazer efeitos colaterais. Assim, pode, tanto que a gente faz um monitoramento, mas o que a gente vê é que geralmente pessoas jovens, assim, não tem muito problema. Sim. A PrEP oral com TDF, às vezes realmente a pessoa faz um aumento de creatinina, às vezes é um desafio na prática clínica, porque aí você tem que ver, avaliar se esse aumento da creatinina, às vezes foi porque a pessoa tomou creatina. Então, às vezes tem várias questões ali envolvidas. E aí é sempre uma decisão entre suspender a medicação ou não. A gente ainda não está numa realidade em que essa migração para outras modalidades de PrEP é factível, então é uma questão. Mas geralmente é uma toxicidade que a gente monitora, né, a cada 3 ou 6 meses, dependendo de cada serviço. E que quando você suspende o medicamento, resolve. Então, assim, a gente não tem muitas complicações a médio e longo prazo. Em relação ao injetável, as preocupações maiores são com hepatotoxicidade e com reação local, no local da injeção, que geralmente são reações leves, moderadas no máximo, e que resolvem ali com uma medicação durante um curto período. Mas realmente tem gente que não tolera e que pede para trocar para oral justamente por causa disso. Agora, então, é uma boa notícia. A PrEP é bem tolerada. É bem tolerada, coisa boa. São pouquíssimos eventos adversos e quando existem são muito manejáveis. Agora, a gente gostaria de deixar claro como é que a população pode ter acesso a essa terapia, né? Qual é o passo a passo? Eu acho que varia um pouco ainda, né, de lugar para lugar. No Rio de Janeiro, por exemplo, a PrEP pode ser ofertada na atenção primária. Já existe algumas diretrizes de que a prescrição da PrEP também não é só do médico, eu acho que isso é uma coisa importante também pra gente poder avançar na PrEP. Quando começou a PrEP era só infectologista que prescrevia, mas assim, nós não somos muitos, então assim, se for depender de infectologista prescrever a PrEP pra gente ter um amplo acesso à PrEP no país inteiro, pensando o Brasil um país com as dimensões continentais, a gente não vai ter PrEP para todo mundo. Aí foi ampliando, né, durante a pandemia principalmente, para infectologista fora do SUS prescrever, mas conseguir pegar a medicação pelo SUS. E aí nisso houve também um movimento a partir dos médicos de família de prescrever também. Hoje qualquer médico pode prescrever. E também outros profissionais, farmacêuticos, enfermeiros. Hoje o nosso serviço aqui de PrEP oral, ele é tocado no dia a dia por enfermeiros, basicamente. E tem o médico de backup para quando precisa fazer alguma discussão de algum evento adverso, de alguma situação mais específica, mas em outros serviços também isso tem avançado cada vez mais. Então varia um pouquinho de lugar para lugar. Tem um site, né, que procura onde procurar sua PrEP, e geralmente tem lá os lugares onde tem disponíveis.
E a pessoa ela pode ser atendida num lugar e buscar a PrEP em outra unidade também, isso pode acontecer. Mas ela sempre vai passar por uma avaliação e vai fazer a testagem, né? Isso aí, a PrEP só é liberada com um exame recente negativo para HIV. E tudo isso pelo SUS, o que eu acho que é Exato. bastante importante, né? Com certeza, garante acesso para mais gente, né? Acho que a gente ainda precisa ampliar o acesso da PrEP. Se a gente olha para os dados do painel da PrEP do Ministério da Saúde, a gente vê que ainda quem utiliza mais PrEP são pessoas brancas com alta escolaridade de 30 a 39 anos. E é um perfil completamente diferente se a gente olha as pessoas que estão adquirindo a infecção pelo HIV. Então a gente tem essa noção de que a PrEP ainda não chega nas pessoas que mais se beneficiariam delas e é um desafio mesmo. Eu acho que era isso, né, gente? Eu vou colocar, a gente pode colocar Você depois. gostaria de falar alguma Acho coisa legal. para fechar, assim, para os nossos seguidores? Ótimo. Uma recomendação? Porque nós temos muitos seguidores na faixa etária que está aumentando o número de infecções por HIV. Eu acho que assim, a principal mensagem é prevenção combinada, então assim, tem muita coisa que a gente pode fazer e que pode ser discutido. E que eu acho que fazer testagem regular, passar por uma avaliação com um profissional de saúde para ver se beneficiaria de alguma medida de prevenção. E lembrar sempre da prevenção combinada, que é, além da PrEP, o uso de preservativo, gel lubrificante é importante também. A gente sempre oferta aqui no serviço lubrificante para as pessoas, porque isso a gente sabe que reduz a chance de aquisição do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis também, discutir abertamente com as parcerias sexuais sobre as questões de saúde sexual, que é uma coisa que eu acho que no nosso país ainda tem muito tabu, né? Então, assim, às vezes até pessoas que trabalham com isso, às vezes quando se vê na situação de alguma parceria vir comentar, tive uma IST, tive uma infecção sexualmente transmissível, às vezes a pessoa fica um pouco receosa ainda porque não é uma conversa habitual ainda, então eu acho que conversar sobre saúde sexual com as parcerias é importante também. E também entender que a gente está falando aqui da PrEP, tem outras infecções sexualmente transmissíveis que a PrEP não traz proteção, então sífilis, clamídia, gonorreia. Então todas essas outras medidas são importantes também. E uma coisa nova que a gente está estudando e que já se mostrou em estudos em outros países ser algo de alta eficácia para prevenção de sífilis, gonorreia e clamídia, que é a doxipep, que é o uso da doxiciclina como uma profilaxia pós-exposição para infecções sexualmente transmissíveis. A gente está com um estudo aqui na Fiocruz agora que começou, que é o DoxiRio, onde a gente está avaliando e fazendo inclusive monitoramento de resistência microbiana possivelmente associada. Então a gente hoje tem muita tecnologia biomédica, mas eu acho que a gente precisa entender também que a gente precisa delas, mas que elas não são suficientes. Então não tem como a gente avançar também na prevenção para o HIV e para as outras ISTs se a gente não avançar no debate sobre sexualidade dentro das escolas e na sociedade de uma forma geral. Sim. Olha, eu quero agradecer a doutora Maiara pela disponibilidade do seu tempo em receber a gente e acompanhe a gente pelas nossas redes sociais, porque nós sempre temos uma novidade para você.